transcendendo o dia a dia na sala de aula. O dia a dia na sala de aula nos oferece inúmeras oportunidades de fazer o bem de forma consciente. Eu sou professora de matemática, português e história de uma turma de 5º ano. Posso me esforçar para ser uma ótima professora desses conteúdos e favorecer nos meus alunos o desenvolvimento de habilidades que serão muito úteis para eles no futuro, como profissionais. Porém, com o estudo logosófico, a perspectiva de ir além do comum se amplia. Levando em conta minha missão de colaborar para uma humanidade melhor, preciso ter presente a todo momento que o que ensino deve transcender a vida física. Isso me leva a selecionar o melhor que possuo, planejar aulas diferentes, práticas, estimulantes, com muitas oportunidades para ouvir os alunos, levá-los a refletir sobre o que querem ser no futuro, ampliar sua visão de mundo. Por isso, o enfoque do meu trabalho é o bem que eu, como professora, posso fazer na vida dos meus alunos, favorecendo que esse bem se estenda além da escola, a partir deles, de forma natural. Na vida, tudo deve ser motivo de estudo, e esse estudo deve ser estimulante e enriquecedor. Estude muito e predisponha seu ânimo de forma que o estudo chegue a seduzi-lo tanto que você se entregue a ele com alegria. O estudo terá que seguir em você um processo de atividade intelectiva permanente, derivado da observação que poderá exercitar em todo momento e nos ambientes que frequentar. Sua vida será, pois, motivo constante de estudo. Logo compreenderá que não há estudo mais belo. Então, como transcender o dia a dia, o estudo no dia a dia, a ponto de fazer o aluno se encantar pelo conteúdo e querer permanecer na aula com os olhinhos brilhando de entusiasmo? Eu vou relatar algumas aulas e intervenções em que eu pude ir além, transformando aquilo que poderia ser um simples conteúdo em recursos para uma vida mais consciente e mais feliz. Nas aulas de história, eu tenho como objetivos despertar nos alunos o gosto pelo saber, despertar inquietudes, muitas perguntas, estimular a cidadania e o amor à pátria. No 5º ano, estudamos sobre a história dos povos antigos e, com o objetivo de despertar essas inquietudes e o interesse das crianças, eu costumo introduzir esse tema da seguinte forma: após apresentar o assunto central do ano, assistimos a um vídeo sobre alguns pássaros que constroem ninhos muito interessantes. Refletimos sobre a perfeição da criação e como cada ninho envolve um grande conhecimento, mas que o pássaro já nasce com suas características determinadas, ou seja, ele não estuda para adquirir conhecimento ao longo da vida. Eles também não aprendem uns com os outros. O João de Barro jamais aprenderia a fazer o ninho do tecelão, pois não foi determinado a ele mudar o seu ninho e aprender com o outro. Mas o ser humano foi criado para aprender com tudo na criação e poderia aprender observando tanto o João de Barro quanto o tecelão e evoluir. Observando o ninho do caramancheiro, o homem construiu lindos caramanchões. A logosofia ensina que devemos considerar que o homem é o único ser da criação capaz de experimentar câmbios por própria determinação. Iniciamos, então, um estudo sobre a formação dos povos desde o homem primitivo, em que compreendemos, ao longo do ano, como houve a evolução do homem, à medida em que foi adquirindo conhecimentos e ampliando a vida. As crianças se mostram muito interessadas com o estudo de história, compreendendo a sua importância. Analisamos também a evolução vivida pelo homem, que foi capaz de usar os elementos da natureza para criar tudo o que temos hoje. Eu mostro a grandeza da criação e a generosidade de Deus, que nos ofereceu todos os recursos para criarmos qualquer coisa.
Tudo que temos partiu da natureza e foi transformado pela inteligência do homem, para que hoje tenhamos proteção e conforto. Mostro uma projeção de um ambiente natural se transformando em uma cidade. Se o ser humano não tivesse chegado àquele local, como estaria hoje? Do mesmo jeito, quando o ser humano chegou, utilizou os recursos para sua sobrevivência e comodidade, modificando o ambiente. Analisamos a enorme capacidade do homem de evoluir e também como utilizou a natureza de forma inteligente para chegar ao que é hoje. As conversas e reflexões frequentes nas aulas de história instigam as crianças a pesquisar e buscar as respostas para suas perguntas, a fazer o bem levando conhecimento a outros seres, como nessa mostra de conhecimentos da escola, além de se colocarem como cidadãos ativos e seres pensantes no processo de construção de uma humanidade melhor. Em língua portuguesa, eu tenho os objetivos de despertar nos alunos também o gosto pelo saber, despertar inquietudes e estimular que aprendam a pensar e que extraiam de tudo o que leem elementos de valor para a vida. Nós fizemos a análise do texto dramático A Linha Mágica. Nesse texto, a personagem ganhava uma linha que fazia o tempo passar mais rápido. Horas, dias e meses em segundos. Perguntei às crianças se aceitariam usar uma linha como essa. Todos disseram que não e justificaram de muitas formas. Então, esses são depoimentos, manifestações das crianças. Se passasse o tempo mais rápido, não aprenderia com as experiências. Não poderia evitar situações sem antes aprender com o que vivia. Poderia esquecer as coisas boas que havia vivido. Perderia tempo de vida. Toda dificuldade é uma lição que eu aprendo. A vida é cheia de oportunidades. Poderíamos perder oportunidades. Um aluno perguntou: e se eu usasse somente nos momentos em que perderia tempo esperando? E ele mesmo e outros colegas responderam: mesmo nos momentos de espera, podemos fazer coisas úteis e aprender. Nesse momento, conversamos sobre o cultivo da paciência inteligente, valor ensinado pela logosofia, em que o momento de espera pode ser aproveitado de forma inteligente e ativa. Contei para eles, então, algumas dificuldades que eu vivia na infância com os pensamentos de inibição e distração. E como foi importante para mim viver todo esse processo de superação para ser o que eu sou hoje, um pouco mais valente, mais ativa e mais atenta. Se eu tivesse passado o tempo sem viver as experiências, ficaria parada nesse processo e sem realizar e aprender nos momentos difíceis. Eu contei sobre o tanto que tudo foi importante para que hoje eu fosse professora, porque um dos meus objetivos como professora é fazer com que os meus alunos sejam mais felizes na escola do que eu era e que também sintam alegria em aprender. As crianças demonstraram muito interesse em ouvir minhas experiências e manifestaram que não imaginavam que eu tivesse qualquer uma dessas dificuldades. Chegamos à conclusão de que todos os dias vivemos lutas de pensamentos que devemos vencer e aprender para superar. Lancei então um desafio que seria produzir um relato de uma luta de pensamentos. Ficaram de observar durante a semana as lutas que viveriam, quais ganhariam e quais perderiam para os pensamentos negativos, e escolheriam para relatar. Obedecer ou não, fazer o dever ou brincar naquele momento, colaborar com a mamãe, com o papai ou não. Na semana seguinte, os alunos escreveram seus textos. Foram muitos relatos lindos e interessantes, que envolviam o cultivo da paciência com os irmãos, o esforço para vencer a preguiça, o esforço para cumprir com as tarefas da escola, o cultivo da obediência e a colaboração na família e muito mais. Bem, o dia a dia na escola também é um campo riquíssimo
em oportunidades para analisar o que se vive, aprender com os erros e cultivar muitos valores na convivência. Certa vez, após lanchar com a minha turma, me deparei com a seguinte cena. Então, na primeira foto, as cadeiras que estão na cantina da escola, aquelas que estão organizadas eram de outra turma e as desorganizadas eram da minha turma na época. O que essas imagens sugerem? Na segunda foto, já podemos ver essa mesma turma, a forma como eles colocavam as agendas na mesa da professora. Que trabalho poderíamos fazer na vida das crianças com relação a isso que estamos observando nas imagens? Tirei a foto e a projetei para os alunos. Primeiro da cantina e um tempo depois fiz o mesmo trabalho com as agendas. Voltando para a foto das cadeiras, perguntei o que observaram e logo identificaram que as cadeiras bagunçadas eram as deles. Manifestaram que alguém teria que arrumar as cadeiras. Eu expliquei que arrumar as cadeiras era muito fácil. O problema real era tudo que estava por trás das cadeiras fora do lugar. Aquela cena representava o estado interno de cada aluno e o estado mental da turma. Mostrava agitação, falta de atenção ao ambiente, falta de consideração aos que viriam depois, falta de respeito com a faxineira. Disse-lhes que eram crianças boas, carinhosas, atenciosas, mas que as cadeiras mostravam pensamentos que ainda estavam fortes e que iam surgir não só na hora do lanche, mas em muitos outros momentos e ambientes. A escola é o lugar ideal para treinar e aprender uma nova forma de agir na sociedade e cultivar valores para a vida. Nos dias que se seguiram, as cadeiras passaram a ficar mais organizadas e as agendas também. Mas, na verdade, o mais importante é que muitos alunos passaram a colaborar como antes não colaboravam, e a ter atenções que antes não tinham, até mesmo com os colegas. Aos poucos, a atitude de colaborar e essas pequenas atenções poderão se estender para outras situações e ambientes, e esses pensamentos de bem ganharão força na vida de cada um, constituindo-se também em exemplo para os demais seres com que convivem. A logosofia ensina que a mente da criança é terra virgem e fértil. Eu tenho, então, o dever moral de plantar sementes ótimas nessa terrinha, na vida dos meus queridos alunos, para que cresçam em condições de enfrentar de forma digna e inteligente as dificuldades que surgirão ao longo da vida e que sintam gratidão a tudo que contribuiu para que fossem mais felizes. Muito obrigada.